Olá pessoal, aqui é o Leandro. Vou gravar para vocês aqui algumas orientações sobre a dissertação e daí a gente faz essa dinâmica de ter um vídeo orientando, né, em linhas gerais, como é que deveria fazer, e daí vocês fazem a primeira versão, a gente discute e vai chegando, fazendo assim andar a dissertação, ok? De antemão já digo aí que vocês podem entrar em contato a qualquer momento, tá? Isso aqui é mais para realmente vocês não começarem algo sem qualquer orientação, do ponto de vista assim, mais teórico, mais metodológico, e acabar perdendo tempo fazendo, tendo retrabalho, né? A gente tentar ser mais assertivo nessa elaboração da dissertação, ok? Então, vamos lá. Bom, eu elaborei aqui para fazer a introdução, vamos focar somente na introdução agora, tá? Alguns passos, tá? Então são 6 passos que a gente vai tentar seguir para chegar no final com uma introdução, tá? Muitos desses passos são vai e volta, você não vai executar de forma linear e achar que vai chegar no resultado, então a gente fica dando algumas voltas aí, mas de certa forma vai ter uma primeira parte que é a apresentação, né, do seu tema ali. Né? Imagina que o leitor ele caiu de paraquedas ali na tua dissertação. Então você tem que apresentar para ele sobre qual assunto está se tratando, né? Logo em seguida, a gente vai ter uma parte que é o debate do tema, então esse assunto está sendo debatido na academia sobre diversas perspectivas. Então aqui é apresentar o que existe, para então permitir o terceiro passo, que é o posicionamento, né? Onde que você vai se inserir nesse debate todo. Né? Aqui é onde a gente levanta a questão de estudo, por exemplo. E levantada a questão de estudo, aí nós falamos, então tá bom, agora que tem essa pergunta, o nosso objetivo é tal, né? Esse é o objetivo. E para atingir esse objetivo, a gente quebra em objetivos mais específicos, que fica mais fácil enxergar o caminho que você vai tomar, né? E geralmente no final a gente dá uma estrutura geral do que o leitor pode esperar nesse trabalho, tá? No final eu vou bater toda essa estrutura, mas é mais saber o que a gente vai passar esses passos aí, que são basicamente os passos que estão na estrutura da própria introdução, mas eu vou explicar ponto a ponto. Tá? Bom, a apresentação, né? Vamos falar do primeiro passo. Aqui é o seguinte, né? Primeiro parágrafo da tua introdução, você tem que apresentar o tema, né? Então, geralmente esse tema, ele está dentro de um contexto maior, de um assunto maior. Então, geralmente a gente tenta apresentar o enquadramento, a definição do que é aquilo ali, e quando eu digo definição não é para ter uma citação direta, mas é para explicar o que é esse assunto aqui, né? Então, explica o assunto ali em 2 sentenças no máximo, né? E traz a relevância disso, né? Por que eu devo continuar lendo o seu artigo, a sua dissertação? Então, você tem que tentar pegar o leitor ali no primeiro parágrafo, né? O gancho ali. Então, esse é uma das primeiras coisas que tem que fazer. Então, esse assunto é sobre tal coisa, né? Está sendo tratado com muita importância, ou é um aspecto econômico muito importante. Você vai construir essa relevância, vai explicar o assunto e explicar a relevância, né? Explicar o assunto que eu digo em linhas gerais, né? Logicamente você não vai fazer no primeiro parágrafo um texto longo, mas é só para saber, essa dissertação vai ser sobre tal coisa e ela é importante por causa disso, né? Essa relevância. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Então, definido o tema, né, que é o que você apresentaria no primeiro passo ali, você vai ter que fazer uma busca inicial. Então, tentem achar um assunto que vocês se identificam, queiram falar, e busquem ele, primeira coisa. Eu sei que muitas vezes você já tem na cabeça uma ideia toda formulada, mas pesquisa um assunto só por vez. Né? Por exemplo, a minha tese, o assunto era de complexidade em projetos. Então eu pesquiso só complexidade em projeto. Depois eu vou ver complexidade de projeto em que contexto, ou relacionado com o que. Então nesse primeiro momento, é escolher um assunto. Tá? Escolham um assunto que vocês queiram tratar e pesquisem esse assunto. E a gente vai usar essa informação que vocês vão pesquisar ao longo do trabalho aqui. Tá? Por quê? Né? O debate depende dessa pesquisa.
E a hora que você fizer essa pesquisa, você vai achar diversos artigos, né? Então vai achar bastante coisa ali. Então por isso que tem que definir esse assunto, que é o assunto principal. Se alguém perguntar para você, pô, sua dissertação é sobre o quê? Você vai responder isso, é o assunto, né? No meu caso, é sobre complexidade de projetos, né? O de vocês vai ser alguma coisa. Então essa palavra que resumo é o seu assunto e essa é a primeira pesquisa que a gente tem que fazer, né? A gente vai dar várias voltas aqui nesse ciclo até chegar numa configuração onde você vai falar, não, é esse assunto mais alguma coisa, mas isso é lá para frente. Então, fazer essa primeira busca, você vai achar uma lista de bastante artigos no Web of Science, no Scopus, no que você preferir. E daí você vai conseguir criar esse aqui que é o mapa da literatura, né? Lembra que eu falei que esse assunto é debatido na academia por diversas perspectivas, né? Então o que você vai fazer é, tendo esse resultado, eu vou mostrar mais à frente uma forma de fazer, mas tendo esse resultado, sei lá, quantos artigos você achou, 600, 1000, seja quantos forem, vai extrair esses dados e vai começar a ler o abstract, ali o título e falar, não, esse aqui fala sobre assunto A, esse aqui é sobre o assunto 1, né, o assunto 2, 3, e esses assuntos vão começar a se repetir. Né? Então aqui temos o assunto 1, tem 10 artigos já achei, né? O outro 15, né? E você vai agrupando esses artigos aí. Geralmente a gente consegue fazer esses agrupamentos de forma manual, aqui no caso que eu estou explicando, né? Por meio da leitura do título. Pelo título você já saca qual é o assunto. Não conseguiu? Vai no abstract. Dá uma olhada também nas keywords do autor e do jornal. Né? Então, é o keyword e o keyword plus. Então, esses 4 elementos vão te ajudar a achar. Né? Por exemplo, aqui eu peguei até um artigo meu mesmo. Então, tem o título ali. Do título você já sabe. O cara está falando, o assunto geral aqui é complexidade de projeto. Então, uma daquelas bolinhas lá que está assunto 1, 2, 3, 4, quantos forem, é complexidade de projetos. E você vai extrair esses dados, tem que sair lá do indexador, lá do Web of Science, do database usuário, e vai criar uma planilha igual essa aqui. Essa aqui eu cortei só uma parte dela, mas ela teria outras coisas, o DOI, qual foi o jornal, os autores e por aí vai. O próprio, no caso eu usei o Web of Science, ele já permite extrair em formato Excel. Então você já tem aí. Essa parte assunto aí que é o que você vai fazer, essa coluna. Eu estou apontando para a tela que vocês não estão vendo, óbvio, né? Então essa coluna aqui, assunto, é o que vocês vão, com base nessa leitura, começar a classificar. Essa coluna aqui, por exemplo, essa coluna não, essa planilha, por exemplo, é o da disciplina de vocês, é aqueles artigos que a gente vai fazer o trabalho. Tá? Então, lendo aqui o abstract, eu li todos os abstracts aqui e falei, bom, isso aqui é no assunto risco e incerteza. E fui classificando. E muitas vezes você vai começar num assunto, esses mesmos, por exemplo, era só risco, e depois tinha outros que eram incerteza. Eu falei, não, esses dois aqui estão correlacionados. Então, junta esses todos aqui que estava risco e incerteza e junta num grupo só risco e incerteza. Então, você começa a juntar e criar esses clusters ali para entender o que está rolando na academia sobre esse assunto teu. Tá bom? Bom, e daí você vai começar a fazer aquilo que a gente estava comentando lá, de analisa um por um, e daí começa a juntar, não, isso aqui tudo faz parte de um grupo, vai fazendo a síntese ali, e nisso vai se criando os clusters, porque você pode ter o assunto aqui 3, com tantos artigos, mas eles podem também estar interligados, né? Enquanto aquela classificação vai te dar a bolinha, essa análise do todo vai te dar as relações entre essas bolinhas. Isso é importante para a gente, principalmente para o próximo passo. Né, porque é o posicionamento. Então, dado que existe aquele conjunto de assuntos rolando, onde que eu vou me inserir, né? Deixa eu dar uma... Então é aqui, ó. Então eu olhei, identifiquei esse assunto e devo achar assim, bom, ninguém está falando de um outro assunto, ou ninguém está falando desse mesmo assunto que já existe, mas ligando dois assuntos que já estão no debate, entendeu? Então você vai ter que ver como é que você se insere, o que você pode fazer de diferente para se inserir nesse debate e ser uma coisa interessante. Né? Lembra que a sua pesquisa tem que ser relevante e também trazer algo novo ali, né? Não é para dizer algo que todo mundo já disse, então não teria por que estar pesquisando, era um caso somente de ler e aplicar. Né? Então realmente você tem que trazer algo novo. Não é um desafio igual a gente vai ter num doutorado, que daí realmente é uma
grande inovação, mas você vai ter que trazer alguma coisa diferente aqui para mostrar o seu gap na literatura, né? Então aqui é justamente a partir desse mapa identificar o seu assunto ali. Não, então, dentro daquele tema geral, estavam tendo vários debates, mas ninguém estava debatendo tal coisa, então é ali que eu vou falar, né? E ao criar isso, você meio que deixa claro para o leitor, lá no final a gente vai tratar da estrutura, de como escrever, mas você deixa claro o que você está sendo diferente do que já existe, né? E para isso vocês usam lá o que a gente viu naqueles módulos iniciais, que for para formular a pergunta, né? Que é, por exemplo, o framework Simo vai ajudar vocês a formular a pergunta. Porque agora que eu sei, né? Eu achei aquele laranjinha lá, o tema que eu queria, então agora eu consigo formular a minha pergunta e poder estruturar melhor ela, né? E fazer novas buscas até você chegar no final. Então, tem lá a intervenção, que geralmente é o teu tema principal, tá? Então, aqui no caso, o exemplo, ele dá aqui, ó, a intervenção são as intervenções que os gestores têm à disposição para influenciar o comportamento. Então, geralmente isso aqui é a variável independente, né? Em que vão encontrar também em metodologia esse termo. Então, aqui, por exemplo, o estilo liderança, né? É um instrumento que você tem à disposição para promover alguma mudança. Você tem outro elemento aqui, que é o mecanismo, né? Deixa eu me desligar aqui. O mecanismo, então, é aqui um determinado contexto que é acionado pela intervenção. Então, eu faço algo que impacta uma segunda coisa. E ao impactar a segunda coisa, aciona os resultados. Eu esqueci de traduzir aqui, né, os outcomes. Então, quais são os efeitos dessa intervenção, ou quais são os efeitos que estão mediados aqui? Isso aqui muitas vezes vai encontrar como, também na literatura como variável moderadora ou mediadora, tá? Mas, por exemplo, aqui, dado que eu tenho um estilo de liderança, eu posso influenciar a motivação dessa equipe e nisso mudar a performance. Que, se não me engano, inclusive esse exemplo aqui, ó. Então, como os estilos de liderança motivam as pessoas a performar melhor em projetos espaciais, porque tem o contexto, que é outro elemento, tá? Então, são os 4 elementos do Simo e que vocês podem utilizar para fazer a pergunta de vocês, meio que fazer aquelas conexões todas lá, né? Por exemplo, esse aqui pode ter um assunto dentro daquele tema ali, que é o que você achou, esse aqui pode ser outro assunto que você está conectando, esse aqui também pode ser outro assunto que estava lá naquele mapa. Você vai fazer as suas conexões e chegar a uma solução, né? Lembra lá também naqueles modos, né? A gente sugeriu ali 3 configurações possíveis, né? Você pode ter uma pergunta que ele trata só da intervenção, né? Geralmente é uma pergunta muito básica, mas é possível. Geralmente vai ter uma outra opção, onde você vai ter uma intervenção que gera algum resultado, então variável independente e variável dependente. Isso aqui já é mais adequado para o mestrado, né? Geralmente a gente encontra mais desse tipo de pergunta. E de vez em quando encontra também essa opção número 1, né? Que daí já é mais completa, né? Uma intervenção que ela tem uma variável mediadora aqui, moderadora e um resultado. Então significa que você vai ter que medir isso aqui, o grau que impacta aqui na presença disso e na ausência disso, porque teria uma seta aqui embaixo também. Então é um nível de sofisticação maior, uma pergunta mais elaborada. E pode ser, dependendo, lógico, do teu assunto, mas talvez você possa guardar isso aqui para um doutorado, isso aqui para um mestrado e isso aqui numa graduação, né? Não tem essa regra, mas você poderia, em linhas gerais, pensar dessa forma, tá? E daí, nessa pergunta, né, embora você ache os elementos, você pode se aprofundar em diferentes medidas nesse conhecimento. Então, esse aqui é a taxonomia de Bloom, vocês devem conhecer, mas ele traz, de certa forma, alguns níveis, né, de compreensão do conhecimento. Então, você começa aqui com conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar, né? Tem alguma revisão dela que muda algumas coisinhas aí, mas a grosso modo é isso. Então, logicamente, esse aqui, conhecer, que é aquele dá alguns verbos que você pode usar para formular os seus objetivos e até mesmo a questão, né? Ele vai para identificar, vamos ver se tem aqui, identificar. É muito mais simples identificar do que avaliar, concorda? Então, é um negócio bem mais simples. Então, à medida que você vai subindo aqui,
vai ficando mais sofisticado e você tem que meio que escolher para você não fazer um negócio muito lá em cima, porque muitas vezes esse aqui vai ter o problema. Se eu comparar, né? Significa que eu tenho que ter no mínimo duas coisas. Significa que eu tive que apresentar essa coisa, decompor essa coisa para comparar a partir de uma determinada perspectiva e chegar no assunto. Então ele exige muito mais. Então você vai ter que escolher em que nível você vai trabalhar. Geralmente no mestrado você vai trabalhar no mínimo aqui na análise, vai trabalhar aqui para cima, dificilmente você vai trabalhar daqui para baixo, tá? Lógico, como objetivo principal. Você vai ver que na frente a gente vai tratar, mas geralmente você começa com algo mais básico, lógico, você está apresentando o assunto, mas você vai subindo até você chegar lá no objetivo geral da tua pesquisa, que vai ser mais aqui para cima. Isso vai ficar mais claro ali na frente. Então aqui, por exemplo, eu peguei aquela questão, ó, o como, ele meio que é uma análise, né? Se eu falar como, eu tenho que analisar, eu tenho que explicar isso, né? Então significa que eu vou ter que quebrar algo para entender. Então, essas pequenas palavras que vocês colocarem lá na pergunta, ela vai significar algo e vai ter impacto na estrutura do trabalho. Mais para frente eu vou desdobrar essa pergunta aqui e a gente vai ver. Por exemplo, agora se eu pegar uma pergunta mais simples, né? Quais são as competências? Quais? Ele não está perguntando como, não é para explicar, é mais para ele citar um rol de competências, né? Nesse caso aqui. Então ele estaria aqui mais no domínio da compreensão, né? Eu faria talvez aqui uma classificação, uma descrição, né? Discutiria alguma coisa, né? Logicamente para fazer isso eu vou ter antes feito uma identificação, mas a gente sempre vai começar aqui por baixo, né? Que é o básico, mas o nosso trabalho, dependendo da pergunta, ele vai subindo conforme o que eu uso aqui, tá? Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com os verbos e também com todas as palavras que você colocar, todas elas vão significar alguma coisa, né? Depois a gente vai pegar esse exemplo aqui de cima e vai desdobrar ele, você vai ver como que isso impacta lá na frente. Bom, e daí criada essa primeira pergunta, o que você vai tentar fazer? Aqui eu coloquei alguns números de exemplos, tá? Lógico que não é esse valor, mas e depende, lógico, do assunto, mas você vai fazer tipo um funil. Então coloca ali intervenção, que é o seu tema, né? Você vai achar ali, no caso aqui eu coloquei 2.722 artigos. Aí você pega esses termos de busca e soma também aos termos de busca dos resultados, né? E daí você vai achar um outro número de artigos. Faz isso com um mecanismo, vai achar um outro número de artigos. Por exemplo, aqui eu coloquei de exemplo, acho que 3, isso. 3. Vamos supor que você queira pôr o contexto aqui também, né? E daí eu achei 0, por exemplo. Fazendo isso aqui, você vai demonstrar de fato o gap, que ninguém falou sobre esse assunto e, portanto, é isso que eu vou falar. Lógico que eu poderia chegar até um número X, igual aqui, eu achei 3. Tá? Não vale a pena pôr o contexto, porque o contexto não tem nada muito diferente, né? Às vezes a gente acha, não, vou pôr o contexto, que daí vai estar tudo diferente. Não, às vezes não justifica, o contexto não é o menos importante desses 3 aí, tá? Porque ele é um mero local onde se tirou a amostra. Então, embora tenha sua relevância, ele não é tão relevante quanto os próprios temas, as próprias variáveis, tá? E daí, por exemplo, nesse caso aqui, eu teria que pegar esses 3, né, a solução que a gente chegou só até aqui, pegar esses 3 artigos, abrir eles e mostrar, olha, o artigo A fala sobre isso, o artigo B sobre aquilo, o artigo C sobre aquilo. Nenhum deles trata da questão de estudo, portanto, o gap, né, permanece, tá explicado, você tem que demonstrar isso, né? Vamos lá, agora o outro objetivo. Então, formulou uma questão de estudo, uma questão de pesquisa. O próximo passo é definir a direção geral ali, que é traçar o objetivo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a pergunta, ó, como os estilos de liderança motivam as pessoas a performar melhor em projetos espaciais? Esse performar melhor não está muito legal, mas para tipo de exemplo dá, né? O objetivo é nada mais nada menos do que refrasear, tá? Usando, lógico, aquele nível. Eu vou escolher um nível lá, vou pegar um daqueles verbos que estavam lá, lembra que dentro da lâmpadazinha tinham vários verbos de exemplo. Lógico, tem outros, mas aquele ali tem alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, eu resolvi analisar, porque o como acaba levando a uma análise. Lógico que poderia também levar a um justificar, que está lá no nível mais superior de compreensão, né? Mas eu preferi colocar ele no analisar. Depende do que você vai querer fazer, né? Isso muda, inclusive, testes que você vai ter que fazer, né?
porque se você quer, tá lá assim, você quer justificar algo geralmente pode acontecer de ser um caso de demonstrar causalidade. Então, teste de causalidade é diferente de um teste de correlação, por exemplo. Então, tem diferenças. Cada palavrinha dessa tem seu significado e isso impacta na estrutura do teu trabalho, tá? Então, aqui eu escolhi um analisar. Então, peguei lá o verbo, posicionei ele num nível e vou então, analisar, vou lá pegar a questão, como os estilos de liderança motivam as pessoas a performar melhor em projetos espaciais. Entendeu? Então, é basicamente refrasear. O objetivo, acha a pergunta e refraseia ela. Não é para ampliar, não é para diminuir nada, é apenas refrasear. Aí vamos chegar então nos objetivos específicos. Como é que a gente vai desdobrar aquele objetivo geral em objetivo específico? Então aqui nosso objetivo geral, né? Lembra aquele que a gente refraseou? E daí daqui a gente pode abstrair algumas coisas. Por exemplo, o próprio SIMO, né, que é aquele framework que a gente usou para formular que pergunta, ele me traz algumas coisas. Então eu tenho ali projetos espaciais, tenho liderança, tenho motivação e tenho performance, né? Aqui os estilos de liderança estão dentro de um assunto de liderança, naturalmente, motivam, está dentro da questão de motivação, então tem teorias motivacionais, então você tem que trazer esse assunto. Né, performance das pessoas, que talvez quem for de RH até acha um nome melhor, mas de certa forma está falando de avaliação de pessoal, de performance de uma forma. Eu não tenho familiaridade com o tema, então posso estar usando um tema que até que não é o ideal. E projetos espaciais de contexto. Então, no mínimo, eu vou ter esses aqui. Significa que eu tendo a ter um objetivo específico para cada. Então, por exemplo, se eu tenho projetos espaciais, apresentar os principais aspectos da indústria aeroespacial, né? E daí, lógico, eu posso apresentar num desdobramento dele, né, num capítulo à frente, no nível mundo e depois ir para o nível Brasil, tanto faz. O objetivo é o mesmo. Né? Como é que você vai entregar isso aqui? Pode ocorrer de diferentes formas. Depois, liderança. Então, aqui eu tenho que falar de estilo de liderança, então eu vou identificar os principais tipos de liderança. Então, nesse início aqui, quando eu estou indo na literatura, buscando, eu tendo a estar num nível mais baixo aqui da pirâmide, que na verdade não está na forma de uma pirâmide aqui, né? Mas, por exemplo, esse identificar, se não me engano, ele está aqui no nível de conhecimento. É só para você identificar o conhecimento. Ele não está pedindo para você analisar nada. Na revisão de literatura, por exemplo, você não vai fazer esse é típico um objetivo de revisão de literatura. Você não vai analisar muita coisa, você vai identificar, você vai ler, identificar e vai chegar numa determinada configuração. Mesma coisa a motivação, né? Descrever, eu usei verbos diferentes porque estão próximos ali do mesmo nível, mas a ideia é mais ou menos descrever os principais aspectos das teorias motivacionais. Então eu tenho várias teorias, eu vou trazer essas teorias ali na revisão de literatura e vou destacar os principais aspectos delas que eu vou utilizar futuramente ali na hora que eu for fazer a análise de resultado. Né? Deixa eu tirar aqui. Então aqui também, ó, performance, identificar os principais descritores de performance profissional, né? Como é que a pessoa é avaliada. E daí tem o analisar, que foi aquele verbo que a gente trouxe. Então o analisar, analisar a correlação entre estilo, liderança, motivação e performance. E você vê, ó, o analisar, daqui que eu estou falando, eu vou ter que quebrar tudo, sim. E aqui eu trouxe uma outra coisa nova, uma correlação. Analisar a correlação, né, de que forma essas coisas estão interrelacionadas. Significa que provavelmente eu vou ter que fazer alguns testes estatísticos. Pela forma que fraseou esse objetivo, já dá para imaginar que lá na frente, na metodologia, eu vou usar questionário, por exemplo. Porque eu vou precisar ter dados em massa para poder rodar testes estatísticos de correlação para encontrar quais dessas variáveis ou dos descritores dela, né, porque muitas vezes a gente quebra essa variável em vários descritores, estão correlacionados para falar, não, realmente isso aqui está correlacionado àquilo ali. Né? É a fórmula que você poderia, a partir da questão, traçar várias hipóteses ali. Né? Então você vê aqui, como que eu saio do objetivo facilmente para objetivo específico. O conjunto dos objetivos específicos tem que entregar 100% do teu objetivo. Tá? Então, é uma decomposição. Eu saí da pergunta, refraseei, fui para o objetivo, quebrei o objetivo com base nos seus elementos, do que tiver escrito ali, as partes que vão me levar a entregar ele. E daí a estrutura, então, da sua
introdução. Aqui a gente vai só na introdução. Eu vou apresentar aqui a estrutura geral, né, do trabalho, mas a gente vai focar na introdução só. Então, um trabalho, de uma forma geral, vai ter a introdução, que o foco dela é dizer o porquê que você está pesquisando aquilo ali, né, onde você vai explicar para o leitor a razão daquela pesquisa, né, por isso que tem aquela questão do mapa, ele viu enxergar o que tem a questão da pergunta em si e do objetivo. Então, você vai justificar, de certa forma, aqui na introdução. A revisão de literatura, que vai dar um fundamento teórico para poder o leitor ter capacidade de analisar o restante do trabalho, tá? A metodologia, que vai dar como que você vai entregar o que você prometeu aqui em cima. Os resultados é o que foi coletado, né? Você rodou um método, você fez um como, você encontrou alguma coisa, o que. E a discussão é a interpretação desses resultados, que é o e daí. Tá, beleza, tem esse gráfico aqui, está crescendo, mas e daí? O que significa isso, né? É onde você vai pôr mais a sua voz aqui, tá? Enquanto aqui em cima eu estou pegando a voz dos outros, né? Vou fazer visão de literatura, eu estou ouvindo vários autores e trazendo o argumento deles para dentro do meu trabalho. A hora que chega na conclusão, não, a partir do trabalho deles dos dados eu começo a construir o meu argumento e começo a pôr a minha voz. Entendeu? É mais ou menos assim. E a conclusão, que geralmente vai trazer as implicações, agendas futuras, né, etc. Né? Vamos focar aqui na introdução, que é o assunto de hoje. Olha lá. Então, a introdução é exatamente, na verdade, o que os passos, tá? O passo eu quebrei a introdução, mas agora vamos explicar como é que eu vou escrever parágrafos, tá? Que é o que muitas vezes vai estar preocupado. Não, tá, eu preciso escrever. Eu tenho que escrever esse negócio aqui para prosseguir. Então, o primeiro parágrafo é o parágrafo de apresentação. Vamos lá. Na apresentação, então vai ter aquele que eu falei, o enquadramento, a definição e a relevância, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse a nossa pergunta ali de competências, né? Acho que é de liderança, na verdade. Então, a gente pode falar que lideranças, motivação e de qualquer outro elemento, liderança, motivação e performance, né, em projeto, está dentro de uma dimensão humana. Então, por exemplo, o enquadramento que eu poderia falar ali, né, a dimensão humana do gerenciamento de projeto tem ganhado forte interesse nos últimos anos, com o número de publicação mais que duplicando. Eu vou lá pegar números para colocar tudo isso. Né? Em especial, nesse tema tem sido pesquisado muito a questão dos estilos de liderança. Você vai criar um texto ali, entendeu? Raciocina um parágrafo, você pode ter várias sentenças ali dentro, então se você nem sempre você precisa ter um enquadramento, né? Aqui eu estou colocando enquadramento para você vir do macro para o micro, né? E posicionar o leitor dentro de algo maior. Então você sabe, eu vou falar sobre isso está dentro de um assunto muito maior, então ele sabe onde ele está se localizando. Então significa que no mínimo você teria dentro desse parágrafo 3 sentenças, né? Uma sentença focada no enquadramento, outra na definição, outra na relevância. A sequência que você vai dar depende. Aqui eu coloquei uma sequência que é meio que lógica, do macro para o micro, mas muitas vezes você vai frasear esse parágrafo de uma forma diferente, não tem problema nenhum, desde que você conduza o leitor nessa lógica, né? Dele entender que esse assunto seu está dentro de um enquadramento maior, o que é esse assunto, né? E qual a relevância disso, né? Tanto a relevância você pode construir pela perspectiva acadêmica, é o que eu estava falando do número de artigos que cresceu e tal, ou na perspectiva econômica, né? A questão do New Space está crescendo, né? Hoje eu quero antigamente economia de tantos milhões, hoje já está em tantos bilhões, sei lá, não tem nada de New Space, mas você tem várias formas de encontrar uma forma de demonstrar a relevância do teu assunto, né? Porque é nesse parágrafo que o leitor vai falar, não, bacana isso aqui, né? Entendi, é um assunto maior, ele vai falar desse negocinho aqui, isso aqui é importante mesmo, né? Então, o primeiro parágrafo serve para isso, ele é um gancho, né, para pegar como se fosse pescaria mesmo, você vai pescar o leitor, tá? Aí o próximo passo. Então, é o mapa da literatura que a gente viu. Bom, se naquele mapa que você montou, e daí é interessante, inclusive, montar um mapa, tá? Pega um PowerPoint, pega esse aqui mesmo, esse PowerPoint aqui, e substitui assunto tal por assunto outro. Tem aquele também da própria disciplina, né, de seminários, onde eu apresentei ali os assuntos também. Tinham 10 assuntos lá, que é justamente aquela planilha que tá ali de exemplo. Você pode usar qualquer um desses. Tenta montar esse mapa aí. Mas vamos lá, se eu tenho 5 assuntos, eu identifiquei 5 assuntos dentro desse tema, bom, significa que eu tenho que ter
um parágrafo de introdução desses assuntos, dizendo quais ideias tem, né? Porque eu preciso, como leitor, né? A gente escreve para alguém, então eu tenho que me pôr na posição do leitor, né? Muitas vezes a gente, como escritor, não pensa no leitor e acha que muita coisa está subentendido, mas não é bem assim. Então eu tenho que introduzir o assunto, né? Eu decidi falar sobre o estilo de liderança, né? Dentro do estilo de liderança tem diversas discussões ocorrendo, como discussão A, discussão B, discussão C, D, o que for. Então, na minha cabeça, eu já reservei uma caixinha para cada assunto desse. Então, o que você vai fazer em seguida? Você vai preencher cada caixinha dessa com um resumo daquela literatura que você encontrou, né? O assunto A, eu encontrei 5 artigos. Tá, mas eles estão falando do quê? Aí você vai fazer um parágrafo, um ou mais até, mas um parágrafo, acho que dependendo do trabalho. Vocês vão sentir isso. Se dá para pôr num parágrafo, vai ficar muito longo, ou geralmente, embora seja um assunto, pode ter uma perspectiva diferente, daí talvez você tenha que quebrar ele em duas para mostrar que existe, embora seja o mesmo assunto, sejam duas perspectivas diferentes. Vocês vão ver na hora que for executar. Mas de qualquer forma eu tenho que introduzir o assunto para criar as caixas e preencher as caixas, cada um com um parágrafo ou um conjunto de parágrafos. E daí no final, logicamente, a gente tenta sintetizar isso tudo. E sintetizar trazendo para o problema que eu quero montar. Né? Geralmente no problema, a gente fala assim, tem que fazer a problematização. O que é aquilo ali? Por exemplo, vou pegar um artigo que eu tinha escrito de economia de defesa. E daí, qual que é o argumento que estava usando? Olha, a economia de defesa geralmente não é muito tratada, ele é tratada da perspectiva dos países europeus, americano, australiano, esses outros países, porque eram feitas análises desses países. E ninguém faz análise, e não tem nenhuma análise sobre o contexto sul-americano. Então já fiz uma contraposição, né? Então, na verdade, quando essa síntese ali vai falar, ele não vai falar dessa contraposição ainda, esse é o próximo passo, é o posicionamento. Mas ele vai falar, em resumo, a literatura aponta para pesquisas nas discussões na área econométrica dos países americanos, não sei o que e tal. Porque logo em seguida eu vou fazer a contraposição. Então, você vai ter que escolher nessa síntese. E, na verdade, até esse resumo, o mapa, é o que você quer se contrapor. Então, você vai construir essa linha de argumento para justamente construir a contraposição. Então, se eu quero contrapor na localidade, em algum momento eu vou ter que falar, né? Nos Estados Unidos é tal coisa, na Europa é tal. Porque depois eu quero problematizar isso e mostrar que ninguém está falando sobre, por exemplo, o contexto brasileiro. Né? Então, basicamente é isso. Introdução, que é uma redação qualquer, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, de certa forma. Aí eu vou para o posicionamento, então, que é onde eu justifico, né? Então, aqui eu apresentei aquele mapa de assuntos para o leitor, e agora é onde a gente procura o no entanto, né? Tanto é que, por exemplo, quando eu estou lendo artigo em inglês, você procura o however, né? Cadê o however do artigo? Em português seria o equivalente ao no entanto, ou algo semelhante, né? Porque ali eu sei onde ele vai justificar. Então, ele me apresentou um monte de coisa, no entanto, aí é onde ele se contrapõe ao que existe, tá? Então, é aquilo que eu estava falando. No entanto, a pesquisa a pesquisa em economia e defesa não retrata o contexto sul-americano. Quando nesse contexto, ela foca na questão da segurança e não na questão da defesa. Então, você sempre vai trabalhar nessas contraposições para poder você se posicionar. Então, faz essas contraposições, portanto, né, poderia ter até um terceiro elemento aí, então, no entanto, blá, 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 portanto, nós iremos pesquisar tal coisa. Para isso, foi levantada a seguinte questão de estudo. E daí você põe a questão de estudo ali com a interrogação. E geralmente tenta deixar no final do parágrafo para que a pessoa leia e ela consiga enxergar uma interrogação no final. Se ela fizer aquela leitura na diagonal, ela vai ver que um parágrafo tem uma interrogação no final. Tá? Geralmente a gente procura esse tipo de coisa também numa leitura rápida para saber cadê a pergunta do cara. Então, esse é um dos macetes, geralmente você deixa ali então a pergunta. Então, no entanto, portanto, questão. Né? Poderia ter aqui um terceiro elemento aqui, depois eu corrijo. Mas aqui é o que vai estar justificativa, tá? Dependendo do modelo da universidade, vocês vão encontrar esse termo também, justificativa. Você está justificando é onde você vai mostrar o gap, tá? Então,
esse é o momento ali. E daí o objetivo, que é aquilo que a gente falou, né, é apenas um refrasear. Então você vai fazer um outro parágrafo, refraseando. Então, por exemplo, para responder à questão de pesquisa levantada, foi traçado o seguinte objetivo, né, avaliar, não sei o que é o que estava lá, né, avaliar os estilos como os estilos de liderança, blá 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 blá. Então eu vou trazer o meu objetivo. E daí eu vou para o objetivo específico, né? Então eu vou pegar aquele objetivo geral. Então, para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos ou traçados, o que vocês acharem melhor. Objetivo 1, aí eu trago aqueles objetivos que a gente viu a decomposição lá, né? Lembra que tinha 5 ali, por exemplo, naquele exemplo nosso lá. Então eu traria os 5 objetivos. Objetivo 1, blá 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 blá. Objetivo 2, Você coloca ali, entendeu? Então, esse é o parte dos objetivos específicos. E daí aqui, por último, você tem descrever a estrutura. Então, você chegou no final, o que você vai apontar para o leitor? Ó, então, agora que daqui para frente, você vai encontrar tal coisa. Né? Para entregar os objetivos específicos e gerais e responder a pergunta levantada. Primeiramente, foi feita uma revisão de literatura. Você pode até ir um pouco além e dizer, abordando os assuntos A, B e C, ou você reserva isso para frente, fica a teu critério, né? Depois foi feita a metodologia explicando os procedimentos metodológicos que foram adotados para revisão, para entrevista, para questionário, seja lá qual técnica você usar. Né? Os resultados então foram demonstrados, e você pode colocar na seção tal, no capítulo tal, conforme for, você vai fazendo a referência, para que ele saiba, porque do mesmo jeito que a gente criou lá nos assuntos, aquele parágrafo de introdução que cria as caixas da nossa cabeça, embora a estrutura de uma dissertação seja quase sempre a mesma, mas é importante você criar essas caixas para o leitor também. Né? Não necessariamente o leitor é um leitor acostumado com a literatura acadêmica. Então é importante falar, não, aqui você vai encontrar isso, aquilo outro, porque ele vai na cabeça dele criar aquele monte de caixinha que é o que você vai entregar depois, né? Então essa estrutura vai meio que criar o caminho à frente. Então assim, os passos eram esses, tá? Apresentar, debater, apresentar o debate, posicionar o objetivo específico e a estrutura. Então acho que passamos por todos ali. Então o que faz agora próximo, né? A hora que você chegar no final, uma coisa que você tem que olhar é a viabilidade. Porque geralmente você pode até achar um gap, esse gap ser interessante, tudo, mas você não vai ter, por exemplo, acesso à informação. Então, não adianta. Você vai ter que voltar lá e reformular. Ou você não vai ter tempo suficiente, né? Você vai ter 6 meses para escrever. Então, muitas vezes não dá para você fazer um estudo usando múltiplas técnicas e por aí vai. Então, você tem que analisar a viabilidade disso, tá? Então, esse é um dos próximos passos. Chegou no final, avalia a viabilidade. Se não é viável, volta. Vai rodando, por isso que eu falei que o negócio é cíclico, vai rodando, até você chegar, pô, eu acho que essa configuração aqui ela é viável. Ela é viável? Então tá bom, agora vamos fazer o seguinte, pega o que você acha que é viável e vamos apresentar isso, né? Então estrutura a sua proposta aí, seguindo aqui esses passos ali, pode ser, por exemplo, um grupo de pesquisa que a própria UNB tem aí, nessa parte de projetos, e receba a crítica ali, né? Melhora essa configuração inicial com base no que você ouvir. Tá? Então apresenta isso, porque em vez de você sair escrevendo de cara, é mais fácil você pegar uns slides igual esses aqui e ir lá e alterar o que for que tem que alterar e demonstrar isso e receber a crítica de outros profissionais e tentar melhorar onde quer que seja necessário ali para chegar, não, tá, bacana, isso aqui tá, já bateram de tudo quanto é lado e ficou de pé. Ah, ficou de pé? Aí sim a gente escreve essa introdução e segue os próximos passos. Porque a introdução meio que ela vai te dar o geralzão do teu projeto de pesquisa, né? Então é onde realmente tem que estar, ok. Então essa parte é uma parte que muitas vezes vai tomar um pouco mais tempo, mas vai ser um tempo bem investido, porque vai garantir que você siga na direção certa, tá bom? Bom, e sobre a introdução, eu acredito que seja isso, vamos ver. Bom, era isso mesmo, eram esses assuntos que a gente tinha para tratar sobre a introdução.
tá? Vocês têm meu telefone, tem meu e-mail, fique à vontade aí para entrar em contato, né? Dá uma olhada, qualquer coisa assiste de novo, o que tiver dúvida vai mandando. Mas tenham em mente aí um cronograma na cabeça de vocês também, né? O bom, por exemplo, é pegar esses passos, fazer uma primeira aproximação aí na próxima semana. Não sei como é que vocês estão de tempo, mas não deixe muito para frente, né? Porque dificilmente você vai acertar na primeira passada. Geralmente você não vai precisar de um tempo a mais. Então, roda uma primeira vez. Se você não puder apresentar no grupo pesquisa, apresenta para um companheiro ali, um companheiro que tiver. O que tu acha dessa ideia aqui? O que você acha aqui? Né? O orientador está aí para isso. E até você chegar numa coisa que seja confiável, que se sustente de pé. Nesse início a gente tem várias ideias e a gente vai longe com a cabeça, mas acaba que o cuidado é não se perder nisso e perder tempo. Tá? Esses vídeos que eu estou gravando é justamente para vocês não perderem tempo, né? Quais parágrafos tem que ter? Aquilo ali, nada além daquilo ali. A versão 1.0, por exemplo, tem que ter aquilo ali. Mas depois eu vou melhorar alguma coisa, alguém veio, deu uma sugestão, tal, faz sentido. Aí tudo bem, aí depois você vai melhorar. Mas a versão 1.0, então não precisa viajar, colocar muita coisa, não. Coloque o que é necessário, somente o que é necessário, para você não perder tempo, tendo que escrever o que não deve, o que não precisa ali. E também quando a gente escreve, geralmente a gente fica com receio de apagar. Então se você começar a escrever muita coisa e depois falar assim, não é bem por aí. Você vai querer aproveitar esse texto e vai acabar dando mais trabalho. Então assim, foca no essencial, tá? Roda aquilo ali, acha uma configuração e daí a gente vai conversando até vocês chegarem numa primeira versão. E daí, fechou? Primeira versão, ok? Beleza, então vamos agora para a metodologia, por exemplo. Aí metodologia, o próximo vídeo eu faço explicando e tal. Dá um tempo, vou montar esse vídeo também. Mas a ideia é mais ou menos essa. E depois eu vou montar um grupo para a gente conversar. Se vocês estão assistindo esse vídeo, na verdade vocês já estão no grupo. E daí me digam lá depois se esse formato funciona para vocês. Então, um vídeo. Tá, filho, obrigado. Vídeo, aí a gente faz uma primeira aproximação, eu corrijo, e daí a gente chega na versão final. Qualquer sugestão vai mandando que a gente vai construindo aí em conjunto essa solução. Tá ok? Até mais, pessoal.